O tema desse breve discurso é: Maridos, amem sua esposa como a si mesmos. Qual Jesus disse que é o segundo maior mandamento? Vocês sabem qual é. Em Mateus 22, 39, Jesus disse: Ame o seu próximo como a si mesmo. Que ilustração excelente vemos nesse segundo maior mandamento. Pense bem. É natural amar a nós mesmos, não é? E mostramos esse amor de muitas maneiras. Então Jesus está dizendo: mostre por outros o mesmo amor que você mostra por você. Mas no caso dos maridos, como mostra o nosso tema, quem é o próximo mais próximo do marido? A esposa. Então, o marido deve especialmente se esforçar para mostrar pela esposa o mesmo amor que ele mostra de forma natural por si mesmo. Mas de que maneiras específicas o marido mostra que ama a si mesmo? Vamos ver 5 maneiras. É claro que você pode pensar em muitas outras maneiras durante o discurso. Mas a primeira é: o marido alimenta a si mesmo. Efésios 5, 29 diz em parte: Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta. Então, o que envolve amar a esposa como a nós mesmos? Bom, com certeza nós cuidamos para que nossa esposa tenha alimento e outras coisas materiais que ela precisa. Isso me faz pensar nos irmãos nos campos de concentração na Alemanha nazista. Eles tinham pouca comida, mas mesmo naquela situação, o pouco que tinham, eles repartiam com outros irmãos e, em alguns casos, até com quem não era irmão. Da mesma forma, o marido fica sem comer, se for preciso, para prover o que a esposa realmente precisa. Mas o que é mais importante, ele cuida para que ela seja bem alimentada em sentido espiritual. Ele deve fazer de tudo para que ela tenha estudo pessoal e tire proveito das reuniões, das assembleias, dos congressos e da adoração em família. Mas vamos falar de uma segunda maneira em que o marido ama a si mesmo. Nós cuidamos de nós mesmos. Efésios 5, 29 diz em parte: Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas cuida dele. O que significa cuidar? De acordo com certo dicionário, significa tratar com amor e carinho, ter apreço, dar valor, considerar importante. Então, por causa desse sentimento, nós procuramos descansar quando estamos doentes ou cansados. Passamos tempo com pessoas que amamos, jogamos jogos, fazemos exercícios, fazemos coisas que gostamos. E de vez em quando fazemos um agrado para nós mesmos, não é verdade? Isso porque cuidamos de nós mesmos. Então, o que envolve amar a esposa como a nós mesmos? Com certeza, envolve mais do que simplesmente viver com ela sem brigar. Envolve cuidar dela, sempre demonstrando amor e carinho por ela. Pense nisso. Provérbios capítulo 8, versículo 31, diz que Jesus, antes de vir à Terra, gostava dos humanos. Você não acha que o fato de ele gostar de nós tornou mais fácil para ele vir à Terra, cumprir a designação difícil que recebeu e até morrer por nós? Da mesma forma, se os maridos cuidarem das esposas, se tiverem carinho por elas, vai ser muito mais fácil perdoá-las e até morrer por elas, se for necessário um dia. Mas para termos esse sentimento, assim como Jeová, temos que nos concentrar nas boas qualidades da nossa esposa, não nos defeitos, nas imperfeições. É como o irmão comentou, eu amo esses comentários na Sentinela. Para que a outra pessoa se sinta amada, o amor precisa ser demonstrado. Sem dúvida, os casais não podem permitir que a rotina do dia a dia os impeça de trocar expressões de afeto. Mas vamos à terceira maneira em que os maridos amam a si mesmos. Nós nos adornamos.
1 Timóteo 2,9 diz que as mulheres se adornam por usar roupa bonita e decente. Os maridos tentam fazer o mesmo. E quando nós nos adornamos, procuramos usar roupas que não chamam a atenção para os nossos defeitos ou que escondam nossos quilinhos a mais. Tentamos ficar o mais bonito possível, não é? Bem, o que envolve amar a esposa como a nós mesmos? Com certeza não chamamos a atenção para as falhas dela. Não fazemos isso na frente de outros. Tentamos não fazer isso nem mesmo em pensamento. Pelo contrário, deixamos para lá erros e falhas menores, como incentiva Provérbios 19:11, que diz: "É bonito deixar passar a ofensa." Assim, nós nos esforçamos para adornar nossa esposa, fazer ela parecer mais bonita do que já é, aos olhos de outros e no nosso pensamento. Vamos ver uma quarta maneira em que os maridos amam a si mesmos de modo natural. Damos um jeito de nos curar quando ficamos doentes ou nos machucamos. Marcos 5:26 fala de uma mulher que estava muito doente. Ela sofreu às mãos de muitos médicos, gastou todos os seus recursos, não melhorou, ficou pior. Mas o ponto é, ela fez de tudo para se curar. E é isso que os maridos tentam fazer. Por exemplo, quando ficamos doentes ou nos machucamos, procuramos descansar mais, compramos remédios, tomamos vitaminas, marcamos uma consulta, vamos atrás de um tratamento. Nós queremos ficar bons. Então, o que envolve amar a esposa como a nós mesmos? Bom, quando ela ficar doente ou se machucar, com certeza vamos fazer de tudo para ela ficar boa. Mas ainda mais importante, se ela estiver doente em sentido espiritual, vamos fazer tudo o que pudermos para ajudar ela a ficar boa espiritualmente. O que talvez possamos fazer? Bem, Provérbios 12:18 diz: "A língua dos sábios é uma cura." Podemos usar expressões sábias. Também Provérbios 16:24, declarações agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e uma cura para os ossos. Fazer declarações agradáveis, isso vai ajudar nossa esposa a ficar bem espiritualmente. Mas veja a quinta maneira em que os maridos amam a si mesmos. Nós deixamos para lá, ou nos desculpamos quando cometemos erros. Os maridos, quando cometem erros, geralmente culpam o quê? A hereditariedade, o ambiente em que vivem, o nível de açúcar no sangue, o tanto que dormiram ou não na noite anterior, o clima, e assim por diante. Nós temos a tendência de entender bem nossas limitações e nos desculpar. E quanto a amar a esposa como a nós mesmos? Devemos desculpá-la também. Ser positivos, não atribuir más motivações. Se ela for um pouco ríspida ou agir meio que sem pensar, vamos tentar discernir o sentimento por trás das palavras ou ações. Vamos deixar para lá, principalmente se ela estiver passando por algum tipo de pressão emocional. Vamos desculpar nossa esposa, assim como nos desculpamos. Bem, vimos 5 maneiras em que nós, maridos, mostramos amor por nós mesmos. Nós nos alimentamos, cuidamos de nós, nos adornamos, tentamos nos curar e deixamos para lá, ou nos desculpamos quando cometemos erros. Vamos nos esforçar para mostrar o mesmo amor nessas 5 áreas por nossas queridas esposas. Com certeza, os maridos amam a si mesmos de outras maneiras, mas a ilustração de Jesus foi muito boa. E é interessante que ele foi um pouco mais além. Ele ampliou a ilustração em João 13, versículo 34. Você conhece bem João 13, 34. Ele disse: "Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros." Então, Jesus está dizendo que devemos ter amor ainda mais forte por nossos irmãos, o que com certeza inclui nossas esposas, mais forte do que o amor que temos por nós mesmos. E esse forte amor deve nos motivar a tratar nossas queridas esposas até melhor do que a nós mesmos.